A paz do Senhor a todos. Zoe, vida eterna, vida com Deus. Estamos de volta para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que nos ensina, educa, nos dá crescimento espiritual. É por ouvir a palavra que nós cremos. E nós cremos na palavra que é viva e é Jesus revelado. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que compartilha, que ouve, que interage com esse canal, porque é aqui que nós crescemos espiritualmente. O Senhor nos deu essa ferramenta, nos deu esse meio de comunicação, nos deu esses minutos para que a gente possa falar de Deus, e eu sou muito grata ao Senhor por isso e agradeço Ele muito, muito, muito mesmo. E acredito que vocês também. Então, nós vamos falar hoje, vamos ler ler a palavra no livro de Esté. Esté foi uma mulher muito abençoada pelo Senhor e ela teve ali um papel fundamental na obra de Deus, que foi praticamente ela se doou ali pelo povo, o povo judeu que passava ali por um problema sério, que seria um decreto, né, um decreto de morte, que foi assim, Esté foi ali a ponte, foi ali a chave principal, ela foi usada ali para que aquele povo não viesse perecer, porque o decreto era que todos os judeus tinham que morrer. E nós sabemos dessa história, uma história muito bonita. Eu amo ler o livro de Esté, porque ela foi uma mulher usada por Deus, ela não teve medo, ela não teve vergonha. Ela ali, ela, ela, ela praticamente, ela se colocou no lugar de todo o povo judeu para que a sua vida fosse eh, um fosse ali um escudo, tipo, ela tinha ela para fazer aquilo, ela sabia que ela poderia morrer. E também, se ela morresse, todo o povo também morria, né. Mas nós sabemos que nós contamos com os meios de graça, aquilo que o Senhor nos deixou para que nós possamos, utilizar para o bem, para a salvação. Porque quando não tem outro jeito, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos, ler a palavra, nós vamos falar com Deus, nós vamos ouvir de Deus aquilo que Ele quer para nós, e foi isso que Esté fez. Esté não tinha outra forma, porque ela sabia que se ela fosse ali até o rei sem ser chamada, ela poderia morrer, porque era essa a lei, que se entrasse no trono ali sem ser chamado, o rei poderia matá-lo. E tinha uma forma de não morrer, que seria quando o rei apontasse o cetro de ouro. Aí aquela pessoa viveria e poderia falar o que ela que qual o pedido dela ali, foi o que aconteceu com Esther. Mardoqueu ali era o tio de Esther, e Mardoqueu nós sabemos que era um homem sábio também, que foi quem criou Esther, e através dele foi feito também essa ponte aí, que nós sabemos que não foi só Esté que jejuou, foi todo o povo judeu, todos que se encontravam em Suzã. Às vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu vou orar sozinha". Não, chama o povo. Assim como aqui nesse vídeo
não, eu não estou sozinha. Eu creio que eu não estou sozinha. Então, o que que acontece? Todos que ouvirem, vamos juntos orar, vamos juntos jejuar, vamos juntos pedir a Deus aquilo que nós estamos precisando, que nós estamos precisando de paz, nós estamos precisando de uma nova forma de vida, porque nós sabemos como que está difícil, não está diferente ali de Suzã, não está diferente. Qual o decreto? Qual o decreto hoje? O que que nós ouvimos falar mais nos últimos dias? Tem muita coisa acontecendo, então nós temos que chegar até o Senhor. Como? Com a palavra, com os meios de graça, porque para isso o Senhor nos deixou os recursos de irmos até a Deus. Nós vamos ler no livro de Esté, onde fala essas coisas, esse livramento que o Senhor deu ali, do povo judeu, se encontra aqui no capítulo 4, no versículo 14. Nós vamos ler aqui o 12, a partir do 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté, no 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagineis em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Mardoqueu aqui diz que Esté, ela teria muito mais condições de escapar na casa do rei do que todo o povo judeu ali que tinha aquele decreto. Aqui no 14. Porque se todos os Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Se tu, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, se para tal tempo como este chegaste até o reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então, Esté, ela tomou uma decisão ali que poucos tomariam, porque era a vida dela que estava em jogo. Apesar de que era a vida do povo judeu, mas a primeira, a primeira ali a, a perecer seria Esté. Seria Esté. E como Mardoqueu disse, que ela tinha muito mais condições de escapar na casa do rei do que todo o povo judeu. E Esté creu nisso. Ela creu que ela poderia escapar porque ela era amada do rei, né? Ela era a esposa do rei, então ela tinha condições de escapar. Mas naquele momento ali, ela sabia que também ela poderia não ter essa não ser bem-sucedida. Mas como nós dependemos dos meios de graça, e Esté sábia como era, ela logo fez esse pedido. Diz a Mardoqueu que junte todo o povo judeu que se encontra em Suzã e jejuai
e não comei nem bebei por 3 dias. Então, aquele povo ali, eles iriam ficar apenas em oração, apenas em clamor, apenas em súplica, tá? E jejuando. E como nós sabemos que o jejum é um dos meios de graças que agrada ao Senhor, é um dos meios, porque existe outros que são eficazes também. Mas o jejum, nós sabemos que se nós entrarmos em propósito de jejum, e pedir a Deus com fé, o Senhor nos atende. O Senhor nos atende, assim como atendeu ali Esté e o seu povo. Mas não foi Esté sozinha. Existe um dizer que uma andorinha só não faz joeirão. E nós sabemos que a igreja é um corpo. Então, todos participam. O corpo são membros que se juntam e formam um corpo. Então, quando todos participam do mesmo propósito, a mesma fé, com o mesmo espírito, a mesma comunhão, não tem como não dar certo. Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele nos ama muito. Ele só quer que nos chegamos até a ele e pedimos com fé. Ele que tem tudo em suas mãos, é ele que pode fazer e ele pode desfazer também. Por isso, não tenhamos medo, não tenhamos nenhum receio de chegar até a Deus e pedir. Hoje, nós vivemos esse tempo, há um decreto de morte. Há um decreto de morte. Quem está disposto a fazer aquilo que Esté fez, a jejuar, a orar e a se dedicar à obra do Senhor e a pedir com fé para que o Senhor nos livre, porque Mardoqueu falou ali, socorro e livramento o Senhor dará. Então, nós precisamos estar firmes também diante de Deus, nessa hora tão difícil, nessa hora em que as notícias são as piores possíveis. As notícias de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente nem imagina e estão perecendo, então há um decreto de morte, porque o pecado está muito grande, o pecado chegou até a Deus, e Deus não suporta o pecado, Ele ama o homem, mas abomina o pecado. Então há tempo, é tempo da igreja se juntar, de nós nos juntarmos, o povo de Deus que se encontra neste mundo, o povo judeu que se encontra em Suzã, o povo de Deus que se encontra neste mundo. Vamos fazer esse propósito, vamos jejuar, vamos nos colocar diante de Deus e pagar um preço para que seja liberto muitos dos nossos irmãos e o Senhor possa salvar, que eles cheguem até Jesus e confesse os seus pecados e aceite Jesus como seu Salvador. Esse é a única forma de haver salvação com o povo, de haver salvação, é confessar e aceitar Jesus e ser um servo do Senhor, porque o Senhor quer para si todos, Ele não quer que nenhum se perda, nenhuma perda.
Quando o povo saiu do Egito ali, Moisés falou: não ficará nenhuma unha para trás. E nós estamos nessa mesma situação, estamos saindo desse mundo, estamos saindo do Egito e não ficará nenhuma unha para trás. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar com fé e vamos nos colocar na presença de Deus. Esther se colocou na presença do rei. Ela jejuou por 3 dias e ela foi, mesmo que ela morresse, mas ela não temeu, ela foi. E o rei apontou o cetro para ela. E o Senhor nos dá a sua mão nessa hora, para que nós seguramos na mão de Deus e não pereçamos. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Vamos nos colocar na presença de Deus para que nós e o nosso povo seja salvo, porque a morte não pertence, não, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver eternamente com Ele. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor para hoje. Vamos meditar. Esté foi uma guerreira, foi uma corajosa, foi uma pessoa ali que tomou a decisão certa. Vamos tomar essa decisão também. Ainda é tempo. Jesus está te chamando e Ele quer te salvar. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite maravilhosa e voltamos com mais vídeos. Vamos orar e jejuar para que o Senhor nos abençoe grandemente. Abençoe o nosso propósito, que é de levar a palavra, que é de aquele que não conhece, que ele venha conhecer a palavra e venha buscar a sua salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus.